internautas, colegas de ministérios, todos que têm nos acompanhado através do nosso canal. Estamos nós aqui mais uma vez nessa oportunidade para gravarmos mais uma videoaula. E hoje nós estamos gravando a nossa última aula do trimestre, terceiro trimestre de 2017, e que trouxe como tema a razão da nossa fé, está aqui o nosso manual de estudo. E hoje nós estaremos encerrando esse trimestre com uma lição muito importante, que é sobre a família e a sua natureza. Nós vamos conhecer um pouco sobre a origem da família, como que a família chegou até nós, agora que de forma bastante resumida, mas a gente vai aqui aprender um pouco. Esperamos que os nossos amigos internautas, nossos colegas de ministério, durante esse trimestre foram 3 lições. Espero que os senhores tenham se alimentado, tirado um bom aproveito de todas as aulas que ministramos aqui no nosso canal, e também que nós deixamos à disposição dos queridos lá no nosso blog pbjaimibergamin.webnode.com.br, com todos os esboços das escolas, material que nós temos usado também para ministrar nossas aulas. Estão à disposição as 3 lições, estão lá para o seu enriquecimento, para o seu cabedal de conhecimento. Então hoje vamos falar sobre a família e a sua natureza. O nosso texto básico, o texto de estudo, se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 18 a 24. É o texto que nós vamos usar, ou que o escritor da lição, comentarista, está usando para nosso estudo nessa oportunidade. Nós temos no textual, diz: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Meus queridos, o casamento foi instituído por Deus e ratificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com a união entre um homem e uma mulher, nascido macho e fêmea. Então, ao encerrarmos esse terceiro trimestre do ano 2017, com o tema Razão da Nossa Fé, nós vamos fechar com chave de ouro com esse assunto tão importante no mundo atual que nós estamos vivendo. Estamos vendo aí a preocupação da sociedade em querer acabar com o conceito de família, né? O assunto sobre família, ele começa com um breve relato no livro do Gênesis, porém toda a Bíblia nós vamos ver o tratado, né, sobre família. É um assunto que não se esgota, principalmente nessa era do século XXI, em que o homem sem Deus estão tentando de todas as formas acabar com o conceito de família. A família é constituída a partir da união de um homem e de uma mulher, que nós chamamos de casamento. Nós temos um comentarista do livro A Família no Antigo Testamento, Esdra Costa Bento. Ele vai dizer o seguinte: o casamento no mundo antigo era a conjunção entre um homem e uma mulher, acordo mútuo entre as duas famílias envolvidas, ou seja, o acordo mútuo entre o moço e a moça, o homem e a mulher, e também o acordo mútuo entre as duas famílias, família materna e família paterna. Então nós temos aqui, nessa nossa introdução, um pequeno parecer de como se dá, ou como se deu a constituição da família, ou como se dá a constituição da família desde os tempos primórdios do Antigo Testamento. Então, qual que é, em um conceito geral, a origem da família? O homem e a mulher no Antigo Testamento parece em pé de igualdade, né? No sentido assim mais ontológico, né? Que é aquela parte do conhecer do ser, o estudo do ser, como ser individual, mas também formando
uma só carne. Então, aqui a origem da família começa então com a união de dois seres de sexo oposto, que nós chamamos de casamento. Então, o homem se sente pessoa, não apenas pelo que ele é, mas também quando vê o seu reflexo no outro que é semelhante a ele, nesse caso, a esposa. Para buscar a Deus, não é bom que o homem esteja só. Também é comentário de Ezra Bento, né, que é o material do livro A Família no Antigo Testamento. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Assim como Deus reflete a sua imagem no homem, criado desde da criação do Gênesis, assim também ambos no casamento se reflete essa união. Tanto que o vocábulo Adam tanto serve para o primeiro homem criado por Deus, como para o homem no sentido de representação de ser humano. O homem e a mulher fazem parte do mesmo projeto de Deus. Sente-se tão necessário a existência um do outro quanto a dependência individual do ar que nós respiramos. Esta independência é inerente à formação moral espiritual do próprio ser. Então, a necessidade dessa origem, ou a necessidade da base do casamento e a constituição da família. Portanto, nós temos então a necessidade da criação de macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. O homem e a mulher só diferem na questão sexual ou na sexualidade, mas não como ser responsável diante de Deus no papel da família. Se nós fôssemos estudar aqui, termos tempo para falarmos do papel da mulher na sociedade moderna, a partir do movimento feminista, que foi moldando e foi mudando ao mesmo tempo o conceito de mulher na sociedade, hoje nós estamos vendo aí a perca de alguns valores em relação a isso, porque a mulher ganhou liberdade e o homem perdeu autoridade. Pelo menos no mundo que não conhece a Deus. Mas no mundo cristão, quando eu falo de cristão, eu não estou me referindo apenas às igrejas evangélicas. Estou dizendo o cristianismo que envolve protestantes e católicos, romanos e ortodoxos. Então, no mundo cristão, pelo menos no mundo cristão, o homem ainda tem a função de cabeça e chefe do lar. Mas diante de Deus, tanto o homem quanto a mulher, eles estão em pé de igualdade em questão de responsabilidade. Quando nós vamos estudar, então, quanto à formação da mulher, nós vamos perceber que, embora que nos escritos antigos não aparece o texto, o tema, a formação da mulher, mas isso se dá devido à pouca valorização dela naquela época, entre algumas culturas. Mas só no livro do Gênesis nós vamos encontrar pelo menos 6 vezes a referência sobre a formação da mulher. E a mulher, ela não foi criada apenas como alguém que serviria apenas de objeto ou um ser inferior ao homem. A Bíblia vai dizer que Deus criou a mulher para ser uma adjutora ou auxiliadora. E no original isso quer dizer aquela que fica ao lado, nem na frente, nem atrás, nem em cima e nem embaixo, mas aquela que fica ao lado, companheira, é aquela que completa o marido. Então o homem ele só é completo a partir da união, através do casamento e da junção carnal, é que o homem passa a ser completo. Pelo menos é essa ideia que nos dá o termo de adjutora ou auxiliadora, aquela que fica ao lado.
Salmo de número 54, verso 4, e Hebreus capítulo 13, verso 6, fala de Deus como nosso ajudador. Isso não está colocando Deus em grau de inferioridade em relação ao homem. E o mesmo também acontece com a mulher como auxiliadora do homem. Se Deus, no seu nível superior de Deus, grandioso, soberano, ele se coloca em favor do homem, ao lado do homem, como nosso ajudador, como nosso auxiliador, e ele não fica inferior ou não se torna inferior por causa disso, assim também se aplica à mulher como adjutora. Eu uso dizer que o marido, ele é o cabeça da esposa, mas a mulher, ela é o pescoço do homem. E quem vira a cabeça é o pescoço. Então a cabeça sem o pescoço, ela não seria nada. Assim é dentro do casamento. A mulher possui uma governância muito especial dentro desse conceito de auxiliadora e ajudadora. Então, quanto ao conceito de família, entre os hebreus, o lar ele fazia como ele era parte do clã, isto é, o conceito de família nuclear, constituída por os consanguíneos, a saber, pais, avós, bisavós, sobrinhos, tios, enfim, nós temos vários modelos de família, que é a família nuclear, a família agregada, a família conjugada e assim por diante. Mas o nosso assunto nos cabe nessa oportunidade somente sobre a família nuclear, esse agregamento de pais, filhos, netos, bisnetos, avós e bisavós, né? Então a constituição do núcleo da família, a priori, foi composta por um homem e uma mulher. E mais tarde acrescentou-se ao casal, então, os filhos gerados dessa união. É onde forma-se, então, a família. A partir do nascimento do primeiro filho, a família se torna o primeiro sistema social no qual o ser humano está inserido. Bento Esdra Costa, ele vai falar muito bem sobre isso, recomendo esse livro, A Família no Antigo Testamento. Ele vai dar todo esse aparato em relação à questão da família na inserção da sociedade, até porque o assunto, ele vai tratar do assunto mais na questão social. Então, fica recomendado então, esse material. Assim que deu, então, a constituição da família entre o povo judeus. Ainda entre os judeus, podemos acrescentar que se chama de família agregada aquela que é constituída de servo. Como, por exemplo, nós temos aqui o exemplo de Abraão, que tinham servos que foram criados em sua casa, ou nascido em sua casa, né? Gênesis capítulo 14, verso 14, diz assim: E ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. Aqui a história está narrando sobre a história de Ló, quando Ló foi aprisionado por aqueles reis. Então Abraão reúne a sua família, que eram os servos, nascido em sua casa. E veja que não era uma pequena família, eram 318 servos, todos nascidos em sua casa. Então, tanto a questão do escravo quanto o servo, quando adotado nessa família, eles passavam também a fazer parte dessa família. Nós podemos estudar sobre a questão do casamento de escravos, como isso se dá, como se deu na sociedade dos hebreus e como passariam a fazer parte da família do criar. Desta forma, o conceito de família no Antigo Testamento é mais complexo do que nós entendemos hoje por família no nosso mundo atual. Ou seja, o conceito de família entre os hebreus, ele era muito mais complexo, mais completo do que nós temos hoje, principalmente no século XXI, onde o conceito de família está sendo muito banalizado. E isto
está influenciando a nossa sociedade, influenciando culturas, influenciando educação, enfim, a questão da própria religião, da igreja, que com isso também vai perdendo as suas bases originais, né? Então, quais são os princípios básicos para essa família? O primeiro princípio é o casamento. É o maior fundamento de uma sociedade. Ele é a base da sociedade em todas as épocas. O hebraico bíblico usa diversos termos para descrever o casamento ou o matrimônio. Entre esses encontramos o ratunã, que literalmente significa esponsai ou bodas. Este vocábulo está vinculado juridicamente ao contrato nupcial entre o homem e a mulher e parentesco que advém entre ambos dessa união. Não é o caso de nós entrar no detalhe. É a união mais linda do universo entre os seres vivos e inteligentes. Uma intimidade maior entre marido e mulher. Então, o casamento, ele é a união de duas pessoas do sexo oposto entre os seres inteligentes, isto é, o homem, e é a coisa mais linda, mais bonita, tanto é que isso era festejado nos tempos antigos, com 7 dias de festa. O noivo ficava 1 ano sem sair para a guerra, só para dar o amor, o carinho à sua esposa, né? É a união mais linda, era a união e é até hoje a união mais linda entre todos os seres. E este casamento, querido, embora que nós vamos encontrar na Bíblia algumas referências ou alguns até mesmo patriarca com mais de uma esposa, mas o casamento, ele sempre foi monogâmico. Vamos fazer aqui uma comparação, que quando Deus criou a mulher para o homem, ele não disse, vou fazer algumas adjutoras, vou fazer 2 adjutoras, ele disse que ia fazer uma adjutora, para que estivesse como que diante dele. Então ali aqui, só por si só, esse versículo, ele já nos dá, então, a ideia do casamento monogâmico. Então, o que é o conceito de casamento monogâmico? É aquele constituído por um homem e uma mulher unicamente. No mundo judaico-cristão, não existia espaço para a poligamia. A poligamia, ela foi tolerada, mas não aceita por Deus. Tudo que sabemos a respeito da poligamia, ela vem de fonte extra-bíblico, através da cultura, costume e principalmente através do Código de Hammurabi ou Código de Anafel, que são o mesmo código, talvez apenas os nomes, a pessoa é a mesma, talvez os nomes só por uma questão, talvez, da história, né? Então o casamento, ele é monogâmico e ele é também heterossexual. Nesse conceito, então, não existe espaço para a união de homossexualismo. Nada contra os nossos queridos amigos que são adeptos do homossexualismo, e muito pelo contrário, nós os amamos em Cristo Jesus, mas uma questão é a questão social e a outra questão é a questão espiritual. Como social, como ser humano, nós amamos os homossexuais, nós os respeitamos pela sua escolha de vida, nós temos, como se diz, conceitos bons a vosso respeito, são grandes profissionais, mas quando se trata de união conjugal, a Bíblia Sagrada, ela condena o homossexualismo, ou seja, a união de 2 pessoas do mesmo sexo. Então essa união, no caso da heterossexualidade, essa união é o resultado do amor entre os 2 do sexo oposto, com a finalidade e vivência afetuosa, agradável e prazerosa.
A questão do prazer, a questão de ser agradável e afetuoso, alguém pode dizer, mas casais do mesmo sexo também pode ter essas características ou desfrutar também desse prazer agradável e desse modo afetuoso. Queridos, tudo que contraria a natureza divina e humana, nós não podemos dizer que produz o mesmo prazer e a mesma satisfação. Quando eu falo de contrariar a natureza humana, eu estou falando do ser biológico do homem e da mulher. Toda vez que uma pessoa ela deixa de ser, ou ela escolhe a não ser aquele ser biológico criado por Deus, dentro do sexo da sua geração, da sua criação, então ele passa a violar um conceito divino. E isso, nós não podemos dizer que isso é prazeroso, porque o homem, ele nasceu homem, a mulher nasceu mulher. Então, meus queridos e amados, você que está nos ouvindo, está nos assistindo através do nosso canal, fica aqui bem claro, nós o amamos, nós o respeitamos pela sua escolha como ser social, mas como ser espiritual. Nós não podemos aceitar de forma lógica quando a Bíblia vai tratar disso como a união entre dois sexos opostos. Porque caso contrário, nós estaremos contrariando os preceitos bíblicos e as normas bíblicas. No futuro, certamente, essa pessoa, esse ser, ele terá alguns problemas psicológicos, certamente. Nós só vamos ver, queridos, o resultado dessa situação que nós estamos vendo hoje, da união homossexual, somente daqui mais 20 ou 30 anos, quando nós entraremos, talvez, para a segunda geração dessas pessoas. Talvez nós não vamos estar mais aqui para poder estudarmos e vermos isso, mas certamente os nossos futuros filhos, netos, que serão psicólogos, que estarão estudando o ser humano, eles vão ter muito trabalho com essa geração de pessoas que virão pós essa nossa geração, dessa união como adoção, ou até mesmo quando a velhice chegar para essas pessoas, haverá um vazio na alma, haverá, meus queridos, um sentimento de culpa, de dor e de revolta. Se nós formos olharmos já para situações de suicídios, depressões e algumas outras causas de algumas doenças que têm surgido no nosso século, nós vamos perceber que tudo isso está relacionado, em boa parte, com a questão da afetividade. Então, quando nós aceitamos essa união que não seja com pessoas do mesmo sexo, nós vamos ter lá na frente um problema que certamente essas pessoas terão algumas dificuldades. Por isso nós oramos e pedimos a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa ajudar essas pessoas a entender, a qual nós amamos e respeitamos muito, mas precisamos ser real, precisamos ser espiritual, porque é assim que a Bíblia, palavra de Deus, nos ensina a respeito do conceito de família, do conceito do gênero, do conceito da sexualidade. Ainda dentro do conceito de família, hoje as pessoas trocam de companheiros como se troca de carro em todos os final de ano. E o casamento
ele é indissolúvel. A Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa, e serão uma só carne. O casamento, o casal se torna uma só carne a partir do momento da união ou da junção carnal, ou propriamente dito, da relação sexual. Eles formam uma única carne, uma só pessoa. Não é o contrato feito no cartório, a certidão de casamento, que vai dar esta união, o que vai dar esse conceito de uma só carne. Mas a partir do momento que a pessoa assume o compromisso da relação sexual, então ele se torna uma só carne. Por isso que o casamento é indissolúvel, ele não pode terminar. A partir da união conjugal, através do coito, né, que é o sexo em si, o casal passa a ser uma só carne, não havendo mais espaço para a separação. Embora que Moisés, meus queridos, quando nós olhamos os textos bíblicos, ele deu carta de divórcio, mas a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Jesus vai dizer que foi por causa da dureza de coração, mas isso não era assim no princípio. Mateus capítulo 19, verso 8, vai dizer as seguintes palavras: disse-lhes, pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Então, hoje, o divórcio está muito fácil e até aceito, quero dizer, no meio cristão. Até se justifica que alguém não se pode viver debaixo de um jugo desigual, mas eu não posso concordar, e em alguns momentos talvez não posso aceitar, que alguém namore 2, 3 anos, talvez até mais, e depois contrai a núpcia ou o matrimônio, e depois vai dizer que tem aquela incompatibilidade de gênero. Será que não deu para ver isto antes? Muitas vezes a pessoa já tem aí 20, 30, 40 anos de casado e está trocando aquela esposa guerreira por uma mulher aventureira. Porque aquela jovem de 18 anos, 20 anos que ele conheceu, aquele pilãozinho, aquele violãozinho, já não é mais aquela beleza. Agora ele esquece também que ele não é mais aquele peito de pombo, aquele jovem vigoroso. Então, a cobiça dos olhos, o prazer da carne, muitas das vezes é que leva a essa indissolubilidade do casamento, em si, o divórcio. Então precisamos entender isso, que o mundo do século XXI, ele é um mundo que está tentando, pelo menos em partes, destruir esse conceito de família e principalmente de casamento. Agora, quantos nós perdemos com a separação de um casal? Começando pelos filhos, pelo desabor da família. Às vezes o pai ou a mãe, ou vice-versa, gosta do genro ou da nora, e de repente acontece a separação. Não sofre só o casal, sofre também filhos e sofre também a família, os pais em si. Principalmente quando se trata de uma família cristã. E quando se trata então também de ministério. A confiabilidade, o respeito, já não é mais o mesmo. A pessoa que se divorcia, quando se trata de um ministro, quando se trata de uma pessoa envolvida com o ministério da igreja, a confiabilidade e o respeito, ele já não é mais o mesmo daquela pessoa do primeiro casamento. Então, como nós dissemos, que a sociedade está tentando acabar com esse conceito de família. Querem mudar leis que venham beneficiar o casamento de pessoas do mesmo sexo. O divórcio, não faz muito tempo que o divórcio foi liberado no Brasil.
eu creio que aí, que uns 50 anos, pouco mais, pouco menos, que o divórcio foi liberado do Brasil. Eu não tenho aqui a data, nem me lembro, mas foram leis que foram criadas. Agora estamos tentando criar a lei do casamento entre homossexuais. Estão criando e até apoiando a lei do aborto e assim por diante. O que eles querem fazer com isso? Acabar com o conceito de família, que é tão sagrado, tão abençoado. E o avanço de tudo isso, meus queridos, é o sinal dos fins dos tempos. Jesus está voltando. O homem pode trocar o órgão genital, mas nunca a sua sexualidade. Ele sempre continuará sendo homem em essência no seu interior. Então veja, embora que troca o conceito do seu órgão genital, mas ele em si continuará sempre sendo homem. Continuará no seu interior, na sua massa, nos seus órgãos internos, ele continuará sendo um machão. Queira ou não, ele continuará sendo homem. O psicólogo pode até fazer a entender a questão do sentido social, moral, mas o homem sempre será homem, tanto aqui como na eternidade. Deus os fez homem e mulher, e eles continuarão sendo homem e mulher. Isso está se dando por quê? Por causa da inversão de valores, que tem sido a causa dessa desgraça que vem minando até mesmo algumas igrejas modernistas, ou estão criando as igrejas para tal gosto e tipo de pessoas. O hedonismo, predominante no século passado, principalmente no meado do século passado, está ocupando espaço que nunca deveria ocupar na nossa sociedade. Então o homem hoje, ele é muito amante do prazer, ama demais o prazer, e isso é que está trazendo essas situações desagradáveis para a nossa sociedade. Se eu for homem, me dá prazer. Se eu for mulher, talvez meu prazer é maior. Então essa questão de escolha, de opção para encontrar a felicidade, mas na verdade é o encontro e o caminho da infelicidade para o dia de amanhã. O que é o hedonismo? É o prazer, vontade, é uma teoria ou doutrina filosófica moral que afirma ser o prazer supremo, o bem da vida, o bem maior da vida. Ele surgiu na Grécia e o seu mais célebre representante foi o Aristipo de Cirene. O hedonismo filosófico moderno, também conhecido como utilitarismo, procura fundamentar-se numa concepção mais ampla de prazer entendida como felicidade para o maior número de pessoas. É isso que o hedonismo, o amor ao prazer, está tentando implantar dentro da nossa sociedade através de agentes que são próprias pessoas, de agente que é o próprio ser humano. E isso está minando e envenenando a nossa sociedade maior, chamado família. Esse conceito filosófico diz promotor da felicidade, mas em suma, ele é o promotor da morte. Recentemente nós tivemos aí uma grande polêmica sobre a questão do Banco Santander, naquela que era museu, né? Aquela amostra cultural. Ainda bem que a nossa sociedade se levantou, muitas pessoas levantaram contra a essas amostras, né, de artes culturais, e foram fechados, né? O Santander fechou por causa da represália. Então essa exposição
parece que pelo menos lá no Porto Alegre foi fechado. Nós ainda, meus amados, somos a maioria. A família que predomina hoje, a família tradicional, ainda é a maioria, que primamos pela educação genuína em questão de sexualidade. Quem acompanhou as reportagens, viu lá, pelo menos pela internet, as amostras daquela arte cultural, nós vemos que aquilo lá foi uma forma de introduzir a pedofilia, o homossexualismo e até mesmo a nudez, o zoofilismo dentro da nossa sociedade. Então, aos poucos, o mundo secular, através de patrocinadores que têm o poder na mão, tem procurado injetar dentro dessa sociedade esse conceito errôneo que vem afetando o ser humano. Nós nascemos para ser semelhante a Deus. Nascemos para a união conjugal de dois seres ou dois sexos opostos. O homem não nasceu para ter uma felicidade com um animal. A felicidade do homem não está em uma relação sexual com a criança. Mas foi isso que essa sociedade está tentando, ou melhor, é isso que essa sociedade está tentando colocar na cabeça dos nossos netos. Digo netos porque meus filhos são todos casados. Na cabeça do seu filho, você que ainda é jovem. Ainda bem que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, que é constituída, a maioria por católicos romanos, praticantes e carismáticos, e crentes pentecostais, chamados de protestantes, se levantaram em defesa da nossa fé, se levantaram em defesa da nossa crença, da nossa religião. Parabéns aí aos católicos apostólicos romanos. Parabéns aí aos católicos carismáticos. Parabéns aos pastores evangélicos de diversas igrejas e denominações. Estava assistindo agora recentemente um pastor batista, que ele encerrou a conta da igreja e pedia que todos os seus membros, toda a membresia também fizesse o mesmo. O que é isso? Isto é um protesto contra aquilo que é imoral, contra aquilo que vem contra aos nossos princípios cristãos, contra aos princípios da cristandade, contra os princípios da família. Meus amados e meus queridos, sei que nós somos apenas uma fagulha de fogo nessa labareda, ou uma gota de água num grande oceano. Mas se todos nós levantarmos em favor dessa sociedade brasileira, em favor dos nossos governantes, dos nossos representantes na Câmara dos Deputados Federal, e tem a bancada evangélica, e trabalharmos em favor da nossa sociedade, teremos no dia de amanhã uma família mais justa, uma família mais conceituada, uma família mais cristã, uma família mais embasada dentro dos conceitos e preceitos da nossa religião e da palavra do Senhor. Então, para encerrarmos o nosso vídeo, nós queremos dizer que Deus criou a família para ser a base dessa sociedade. A família é o organismo que regulamenta a sociedade. A família, ela é o agente modificador da sociedade. Então, se queremos modificar a sociedade, precisamos ter uma família nos padrão dos primórdios, uma família na base do Antigo Testamento, uma família como tivemos e temos até hoje. Caso contrário, se modificarmos a família, nós vamos modificar também
a sociedade. E é isso que os nossos governantes ou algumas autoridades que se dizem sociólogo ou ligado à sociologia querem fazer. É modificar o conceito de família. Porque modificando o conceito de família, modificamos a sociedade. Porque a família é o agente modificador da sociedade. Ainda temos em nossa sociedade, e nós cremos que a maioria, que ainda que prima pelo conceito da família tradicional e conservadora. Eu creio que os que são adeptos dessas mudanças sociais em relação ao conceito de família, casamento e a questão de sexualidade, ainda é a minoria. Embora que alguns tenham as suas manifestações, as suas opiniões públicas a favor, mas no conceito íntimo, no seu ser íntimo, na sua vivência particular, eles reconhecem que a família ainda é a base da sociedade, ainda é o agente modificador dessa sociedade. Espero que os senhores tenham aproveitado esta aula e que Deus os abençoe até o nosso próximo trimestre, que inicia daqui mais 2 domingos. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade em Cristo Jesus. Esperança da igreja é a esperança da família. Amém e amém.